Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí de Química Ensinada. Hoje vamos estar falando sobre a prova que está sendo aplicada, que foi aplicada recentemente aqui no Paraná, a prova Paraná 2023, primeira avaliação diagnóstica, caderno 2, para os conteúdos aí de Biologia, Educação Financeira, Filosofia, Física, Geografia, mas o nosso foco será a Química, Esta prova aqui foi aplicada na primeira série do ensino médio, ok? Então vamos comentar aqui algumas questões. E a primeira questão, ela diz o seguinte: a água do mar contém quase todos os elementos do hidrogênio ao urânio e é composta por 96,7% de água e 3,3% de sais dissolvidos. Apenas 7 elementos respondem por cerca de 93,5% dos sais dissolvidos. As espécies mais abundantes na água do mar são o cloreto, o cátion sódio, o cátion magnésio, o sulfato, o cátion cálcio, o cátion potássio, sendo que a partir da interação entre as espécies químicas, os sais mais comuns nos oceanos são o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, o sulfato de sódio e o sulfato de magnésio. Então, esse texto inicial aqui, ele vai ser questionado na questão 43, que diz o seguinte: analisando a natureza das espécies químicas, a ligação química que ocorre é... Bem, então aqui é uma questão envolvendo o assunto ligações químicas, As opções, ligação covalente, a gente pode afirmar que não é ligação covalente, Porque as espécies, as substâncias que temos aqui são sais. Lógico que a ligação que vai acontecer aqui é a ligação iônica, ligação entre metal e não metal. Então a alternativa C, que é a correta, certo? Questão 44. A questão 44 diz o seguinte: uma das mais espetaculares manifestações da química no nosso cotidiano é a explosão de fogos de artifício no Réveillon. E em uma série de outras comemorações. A explicação científica é simples: alguns materiais podem emitir luz quando excitados, e isso ocorre quando os elétrons dos átomos absorvem energia e passam para um nível mais externo, maior energia. Ao retornar para os níveis de origem, menor energia, eles liberam a energia absorvida na forma de fóton de luz. Esse fenômeno chama-se luminescência. Bem, uma abordagem aqui bem corriqueira, em relação aos modelos atômicos, e o modelo atômico que mais faz contextualização com esse texto é em relação ao modelo do Niels Bohr, Então aqui a opção A, é a que tem mais assim relevância em relação a isso. John Dalton não é modelo de bola de bilhar, não. Rutherford, modelo planetário, também não. Schrödinger, também não. E o Thomson, aqui o pudim de passas, não. Então aqui o Niels Bohr que faz aí em seu modelo a identificação dos saltos, pelos elétrons de um nível de energia para o outro, e depois no seu retorno a liberação de fóton, que a gente tem aqueles experimentos que nós sempre fazemos em sala, que é o teste da chama, para comprovar justamente aí essa emissão de luz. Aí temos aqui um outro texto, em relação ao uso da radiação. O uso da radiação é um método eficiente usado por indústrias alimentícias, onde os alimentos são submetidos a uma quantidade controlada de radiação. O principal objetivo do método por irradiação é inibir a maturação de algumas frutas e legumes através de alterações no processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. A irradiação ainda impede a multiplicação dos micro-organismos que causam a deteriorização do alimento pela alteração de sua estrutura molecular, o que permite prolongar a validade de alguns produtos. O método apresentado nesse texto se baseia. Então aqui, como a gente pôde perceber, existe um tratamento em relação às frutas, em certas frutas e legumes, que é o uso da radiação para o controle, para a inibição da maturação mais acelerada do produto e também um controle de doenças e também pragas. Enfim, entre as opções que nós temos aqui, a letra A diz o seguinte: na aplicação de feixe ionizante, no disparo de feixe de átomos, na eliminação de água pelos alimentos, no consumo de energia pelos alimentos, na absorção de luz para degradar as proteínas. Bem, enfim, a opção aqui que mais fica coerente com o texto, na aplicação de feixe ionizante. Quando nós utilizamos radiação, nós estamos utilizando o conceito de radiação ionizante, Tem a radiação ionizante e a não ionizante. No caso dessa radiação que está sendo citada, é a que libera devidamente radiação controlada para o tratamento dessas frutas, e legumes. Então a letra A é a opção aí que mais se adequa ao nosso contexto do texto.
A questão 46 agora diz o seguinte: a radiação é um processo físico, em relação ainda ao texto acima, a radiação é um processo físico de emissão e transporte de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas, de um ponto a outro no espaço ou em um meio material, neste caso específico, elementos químicos radioativos. Analisando as principais emissões radioativas oriundas de elementos químicos radioativos, temos. Então aqui nós temos as opções, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Essa aqui não condiz, né? Porque aqui são as partículas constituintes do átomo, né? Elétrons, alfa, nêutrons, aqui a gente tem uma radiação alfa aqui, mas é só ela, elétron e nêutron não. Aqui temos outra radiação, beta e a gama, duas radiações, mas prótons não. Na letra D, próton, alfa e beta, duas radiações aqui, alfa e beta. E na letra E é a que contempla todas as três radiações, alfa, beta e gama. Então a opção E é a opção correta, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado na discussão aqui de algumas questões relacionadas à Prova Paraná e que de alguma maneira ajudem nossos alunos. Então fiquem espertos nos conteúdos passados em sala e sempre aí observando as questões também da Prova Paraná que tem relação com o conteúdo aplicado em sala. Valeu!